Bom dia, meus amados, meus irmãos. Estamos aqui numa manhã para meditarmos na palavra de Deus. E para mim é um privilégio estar com vocês nessa manhã, porque nós nunca estamos precisando tanto da palavra de Deus como nesses últimos tempos. E devemos sim, a todo dia, tirarmos uma meia hora para refletirmos na sua palavra e entendermos o que Deus requer da gente, o que Jesus quer da gente, o que nós precisamos fazer para podermos sobrevivermos ao meio a esse caos que se encontra o mundo, esse caos de tristeza, de angústia. Parte financeira nem falo, mas tudo isso é o que mais prejudica o ser humano, é quando o ser humano perde a alegria de viver, quando a pessoa entra em desespero, quando a pessoa entra em depressão. Isso são os adios de Satanás. E nós temos que mudar isso. Talvez não possamos mudar a maneira financeira de viver, mas podemos ter paz. Quem tem paz tem tudo. E isso só quem nos dá é Cristo. Uma coisa eu digo para vocês, se nós estivermos na presença de Cristo, é o salmo verdadeiro. 1000 cairão à sua esquerda, 2000 à sua direita, mas nada atingirá a sua tenda. Nós precisamos de paz na nossa vida e isso só Jesus pode nos dar. Às vezes a gente encontra as pessoas na rua, assim, a gente vê pode ser pobre, rico, eu vejo tantas pessoas assim, eu tenho a facilidade de enxergar nos olhos da pessoa, assim, a pessoa está andando, e às vezes pessoas bem situadas financeiramente, você vê que a pessoa está com problema, está triste, está com o olhar, com o semblante caído, sem alegria. Deus nos fez, Jesus ele nos deu vida e falou, tenham vida em abundância. Aí você vê nós estamos andando hoje todos cabisbaixos. Que abundância de vida é essa? Se Jesus nos proporciona isso, o problema é que nós não sabemos, nós não buscamos a Cristo, porque se nós assim fizermos, meu Deus, nós teremos tudo nessa vida, tudo aquilo que Deus acha que nós precisamos, que Ele sabe que nós precisamos, porque isso é que é importante. A palavra de Deus fala que não nos preocupeis com o que comeis, com o que bebeis. Jesus está à porta, está voltando. Para quê? Tanta coisa, preocupação na cabeça, preocupação demais fere nossa mente. Nós temos que nos preocupar com as coisas, do reino de Deus, nos preocuparmos com a nossa família, com a boa educação de filhos, preocupar ter mais uma presença afetiva dentro dos nossos lares, preocupar com a nossa vida espiritual, que é a mais importante. É isso que eu desejo para todos vocês e é por isso que eu estou aqui nessa manhã. E hoje eu quero falar de um assunto sobre isso, sobre cristianismo, sobre religiosidade. Eu pergunto a vocês, você é cristão ou é religioso? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu queria ler um texto para vocês hoje que se encontra no livro de João, capítulo 19. Eu vou ler a partir do versículo 26, mas antes vamos pedir a Deus para nos orientar e nos ajudar. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais esse amanhecer, Senhor, na sua presença. Obrigado por nos ter dado, Senhor, a condição de estar aqui, vivos, para falar do seu nome, para transmitir aos nossos irmãos que estão do outro lado a palavra de Deus, Senhor, e que ela possa chegar lá cheia de amor, Senhor, com ternura, Senhor, com que eles possam ter vontade, Senhor, de ouvir a sua palavra, Senhor,
que possam a ter esse hábito, Senhor, de abrir a sua palavra toda manhã. Senhor, obrigado, Senhor, pelo privilégio de falar um pouco de Ti, o pouco que eu sei, Senhor. E obrigado também, Senhor, por cada dia que eu vim aqui e me expressar, falar de Ti, Senhor, que eu também estou aprendendo, Senhor. Eu te agradeço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Se eu fosse dar um título para esse estudo, para essa reflexão de hoje, seria assim: religioso ou cristão? Religioso ou cristão? Ou cristão ou religioso? O que nós somos? Cristão ou religioso? A Bíblia nos mostra hoje dois personagens na Bíblia que nós podemos distingui-los: cristão ou religioso. No Lucas 19, em João, no Evangelho de João 19, a partir do versículo 26, conta assim, a narrativa da crucificação de Jesus. E versículo 26 do capítulo 19 de João. Ora, versículo 26, ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois, no versículo 27, diz assim: depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem amava. Nós estamos falando aqui de quem? De João. João era o discípulo do amor. João era o discípulo que Jesus amava. Não quer dizer que Jesus fazia diferenciava o discípulo. Mas João, pelo que nós lemos aqui e pelo que nós conhecemos dos relatos bíblicos, João era o caçulinha dos discípulos. Era o caçulinha. E ele era uma pessoa muito rude. Então, dentre todos os discípulos, Pedro era o mais velho. Dentre todos os discípulos, o João era aquele menininho que andava atrás dos irmãos mais velhos, mais rude, pescador. O pescador tem já na sua característica de pescador. Eu já convivi com alguns pescadores quando eu morei no sul da Bahia. Eles são rudes, é uma pessoa rude, né? Explosiva. E João era aquele discípulo, e novo, forte, cheio de vida. João, quando conheceu Jesus, devia ter mais ou menos seus 19 para 20 anos. Quando Jesus, essa cena aqui que eu acabei de narrar, de ler aqui, está na voz de Jesus. Se ele conheceu Jesus com 19 anos, ele devia estar aqui 3 anos de ministério de Jesus, devia estar com seus 21, 22 anos, né? Então, aquele rude, aquele explosivo João, olha o privilégio que ele teve. Olha que privilégio. Eu queria ler uma passagem para vocês no livro, chama Atos dos Apóstolos. Esse livro é um livro desses tipos de livros que nos ajudam a entender a Bíblia. Eu leio muito, eu gosto de ler muito biografia. Existe muito livro de biografia de todos os personagens bíblicos, tem todos. Eu leio muito. Eu gosto muito da Casa Publicadora Brasileira. Não é por ser da igreja que eu sou membro, não, que eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas aqui é da Casa Publicadora. São livros baratos que você pode comprar acessando o site da Casa Publicadora Brasileira. E você vai encontrar lá vários tipos de livros, inclusive livro de saúde, livro de vegetarianismo, de receitas, livro dicas de saúde com ervas, porque a Bíblia nos ensina tudo isso. A Bíblia tem tudo isso. A Bíblia nos ensina tudo. Ensina tudo. Então eu gosto muito de ter esse estilo. Tem vários livros. E são livros que você os lendo, você assim, tem mais uma capacidade maior de compreender a palavra de Deus. E sobre o que eu li de João aqui, a autora Ellen White, ela, no capítulo 55 aqui, ela faz uma narrativa bonita e que nós vamos entender entre a diferenciação, o que significa ser cristão e religioso. E ela narra no capítulo, ela faz uma referência entre dois discípulos aqui. Ela põe assim, transformado pela graça. Na vida do discípulo João é exemplificada
a verdadeira santificação. Durante os anos de sua íntima relação com Cristo, foi ele muitas vezes advertido e admoestado pelo Salvador, e aceitou essas repreensões. Quando o caráter do ser divino de Cristo lhe foi manifestado, João viu em suas próprias deficiências, Porque Jesus, quando é manifestado em nós, quando a gente aceita Jesus verdadeiramente, você consegue enxergar suas próprias deficiências que muitas vezes você não consegue enxergar. Mas quando você reconhece Jesus, você reconhece tão pequeno, tão miserável que você é e de tanto que você precisa de transformação. Dia a dia, em contraste com seu próprio espírito violento, ele observava a ternura, a longanimidade de Jesus e ouvia-lhes as lições de humilde paciência. Dia a dia seu coração era atraído por Cristo, até que perdeu de vista o próprio eu no amor do Mestre. Quer dizer, aos passares dos anos que foram ali dia a dia, que ele ia ouvindo o Mestre, Jesus, chegou um dia que o seu coração perdeu o próprio eu e ele passou como se diz, igual Paulo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O poder, a ternura, a majestade, a brandura, o vigor, a paciência que ele via na vida diária do Filho de Deus encheram-lhe a alma de admiração e ele submeteu o seu temperamento ambicioso e vingativo ao modelador poder de Cristo, e o divino amor operou nele e o transformou o seu caráter. Olha que lapidação que Jesus fez em João, mas João permitiu. Esse mesmo amor Jesus quer fazer com nós hoje. Naquela época ele vivia com Jesus, nós também hoje vivemos com Jesus, que a palavra de Deus que fala que Cristo vive e ele quer viver em nós. Agora, por exemplo, nós estamos conversando, nós estamos fazendo esse pequeno estudo, Jesus está do nosso lado, com certeza, eu creio nisso. O Espírito Santo está do nosso lado, anjos estão do nosso lado, do meu lado e do seu lado. E aqui continua. Em evidente contraste com a santificação operada na vida de João, está a experiência de seu discípulo Judas. Como João, Judas professava ser discípulo de Cristo, mas possuía apenas uma aparência de piedade. Ele, Judas, não era insensível à beleza do caráter de Cristo. E muitas vezes, ao ouvir a palavra do Salvador, vinha-lhe a convicção. Ele ouvia e vinha aquela convicção. Mas ele não humilhava o coração, nem confessava os seus pecados. Resistindo à divina influência, desonrou o Mestre. Traiu Jesus, a quem professava amar. João guerreou ferozmente contra suas faltas, mas Judas violava a consciência e cedia à tentação, mais se lhe rubudecendo os hábitos do mal. A prática das verdades que Cristo ensinava não correspondia aos seus desejos. Ou seja, tudo que Jesus ensinava para Judas não correspondia aos desejos dele e nem os propósitos, e ele não podia renunciar às suas ideias para receber a sabedoria do céu. Em lugar de andar na luz, escolheu caminhar nas trevas. Os maus desejos, as cobiças, as paixões vingativas,
os pensamentos soturnos, tenebrosos, foram acariciados até que Satanás alcançou sobre ele o pleno controle. Olha só o que é nós negligenciarmos a palavra de Deus. Veja que diferença. Os dois eram discípulos, os dois conheceram Deus, os dois eram religiosos, porque naquela época, aquele povo ali, eles eram religiosíssimos, porque eles antes de Cristo vir, eles já viviam debaixo da lei de Moisés, eles tinham ali a Torá, eles tinham o Antigo Testamento, já existia, e tinha sinagoga, ali tinha um grupo de fariseus, os sacudeus, eles eram todos religiosos, só que eles não conheciam Cristo, e Cristo veio para eles. Aí, eram todos religiosos, mas aí Cristo veio para implantar o seu amor, mostrar o seu amor. E chama 12 apóstolos. Esses 12 estavam ali. Só que um se tornou cristão, o outro permaneceu religioso. E religião não te leva aos pés de Cristo. A religião por si só não te leva. O que te leva aos pés da cruz é caminhar com Cristo. Foi isso que João fez. E isso serve para nós. Eu pergunto, será que nós somos religiosos ou somos cristãos? Porque um cristão verdadeiro, ele tem que ter Cristo 24 horas na vida dele. Ele tem que agir em todos os aspectos da vida diária dele, como se agisse Cristo naquele momento. Um cristão verdadeiro, quando ele vai tomar uma decisão, ele pergunta o que Cristo faria no meu lugar. Um cristão religioso não burle a lei de Deus, porque a lei de Deus é a mesma lei de Cristo. Um cristão religioso tem o hábito de andar com Cristo através da sua palavra. Isso aqui é uma maneira de andar com Cristo. É você estudá-la todos os dias. Um cristão religioso pode acontecer qualquer coisa com ele, mas ele mantém a fé. Ele está sempre em paz, porque o cristão verdadeiro, ele, em meio a qualquer coisa, até uma perda familiar, ele tem uma esperança. Ele tem uma esperança, uma promessa para ele que Cristo fez. E o cristão, quando se apega naquilo, tudo pode acontecer. Pode passar por um momento de tristeza, sim, mas logo depois ele volta em si, porque ele tem uma fé. Isso é o cristão. O religioso não. O religioso é aquele que reza e sai pelo mundo e não, já rezei de manhã, mas não carrega consigo a cruz de Jesus. Jesus disse: quem quer vir comigo, traga com ele a sua cruz. Então, meus irmãos, a lição para hoje é essa reflexão. O que nós devemos ser, cristãos ou religiosos? O que nós buscamos nessa vida? Dinheiro, coisas materiais ou felicidade? Paz. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo pode ter dinheiro, pode ter bens materiais e pode ter paz. Tudo nessa vida que nós temos só fica completa se a paz estiver no meio. E essa paz é só o Cristo que pode nos dar. Que nessa manhã nós possamos ter entendido, refletido nessa lição, entre esses dois apóstolos, duas pessoas do mesmo lugar, com a mesma convicção religiosa, só que um cristão, o outro meramente religioso. Que possamos viver na cristandade do que na religiosidade. Que o Espírito Santo possa ter nos enchido com essas palavras. E eu peço a você, meu amigo, que nos ajude
a manter a a tocha de Deus acesa, compartilhando o vídeo. Eu tenho vindo fazendo esses vídeos há muito tempo e eu acabei abrindo um canal que eu darei todo dia uma reflexão, que chama Miguel Estudo Bíblico Oficial. Vocês podem entrar lá, tá no Google, Miguel Oficial, Miguel Estudo Bíblico Oficial. Entra no Google, você vai cair, tá no YouTube. E se eu peço a vocês que me ajudem a Cristo, porque nós estamos aqui cumprindo o ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ao você ler isso e compartilhar, você está fazendo a mesma coisa. Por que eu faço isso via vídeo? Porque eu não tenho muitas condições de andar e fazer um trabalho missionário que tanto eu desejo fazer, por consequência dos problemas de coluna que eu tenho. Então eu uso os meios sociais. Que vocês tenham uma boa manhã na presença de Deus, e amanhã eu estarei aqui no mesmo horário para falarmos mais um pouquinho da vida desse divino mestre Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e uma boa manhã para vocês. Um bom dia, né? Uma boa terça-feira, uma boa semana.